Fala, cartoleiros! Eu me chamo André do canal Cartola da Gandaia. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Vamos montar o nosso time visando patrimônio, visando valorização. Tá aqui já na tela o nosso time, Gandaia Patrimônio / valorização, se quiser acompanhar. Nosso time que valorizou 9 cartoletas, 9,72 de cartoleta. Nossa última pontuação foi 35, mas quando o time é de valorização de patrimônio, o que menos importa é a pontuação, o que importa é a valorização. Nosso time estava valorizando muito, estava valorizando 22 cartoletas, até que aconteceu lá aquela tragédia com o Internacional, com o Corinthians, e acabou perdendo um pouco do patrimônio, fizemos 9,72. Vamos montar um time visando aí mais cartoletas para a gente aumentar o nosso patrimônio, porque o intuito desse time é esse, beleza? Mas antes eu queria deixar um recado para vocês. Vocês que ainda não conhecem o Rei do Pitaco, certo? Que deu 1 milhão na primeira rodada do Brasileirão, vai dar agora mais meio milhão nesta rodada, certo? Basta você baixar o aplicativo, o link está na descrição aqui do vídeo, começar a jogar, é muito parecido com o Cartola e concorrer a meio milhão, concorre a meio milhão, beleza? Então a gente vai montar esse time agora para vocês, visando valorização. Vamos vender aí os nossos jogadores, né? Na verdade eu já tinha montado um esboço aqui, mas vou vender todo mundo aqui para a gente montar junto com vocês. Vamos vender todo mundo. Vou montar junto com vocês. Muita gente tem dúvida ainda de como valorizar nesta rodada, porque tem jogadores que vão jogar pela primeira vez ainda, né? Então não sabe quanto que esses jogadores vão valorizar. E eu vou estar passando junto com vocês. Vamos começar aqui pelo gol. Lembrando que esse nosso time não é o time principal, é o time de valorização, viu, galera? Então vamos ver aqui, vamos separar, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos separar por preço. Por preço não, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos separar por valorização. Deixa eu botar aqui no preço, não. Por valorização. Então tá aqui. Vamos separar por valorização, para a gente já escalar o nosso time, né? Então, galera, uma das melhores opções que tem aí é Fernando Miguel, certo? Do Atlético Goianiense. E o Thiago Volpi do São Paulo, eles que valorizaram bastante na última rodada. Porém, tá um pouco caro, então a gente tem que ter cuidado também com isso, certo? Porque senão vai faltar cartoleta pra gente montar o nosso time. Eu que valorizei 9 cartoletas, tive um pouco de dificuldade para estar escalando o meu time. Por isso tive que estudar bastante pra gente escalar o melhor elenco. Então, Fernando Miguel, para quem quiser aí, ele precisa de -2 para valorizar, então é pouquinho. Ele com -2 já valoriza. Thiago Volpi também é outro goleiro, certo? Que com -0.3 já começa a valorizar, então são duas ótimas opções. Temos também aqui o Santos, né? O Santos do Atlético do Paraná, que precisa de 1.3 para valorizar. É uma ótima opção também. Marcos Felipe precisa de 1.6 para valorizar e joga dentro de casa diante do Cuiabá, certo? Então se torna sim uma ótima opção. Mas o nosso goleiro, galera, vai ser Jailson, certo? O Jailson, que vai fazer sua estreia ainda no campeonato, porém ele precisa de 2.2 para valorizar. Jailson precisa de apenas 2.2 para valorizar, joga dentro de casa contra a Chapecoense, então tem tudo para ir muito bem. Jailson vai ser o nosso goleiro. Vamos agora aqui para as laterais, certo? Eu que estou aqui com uma pescazinha na mão, né, para a gente estar vendo a valorização também. Então já vamos começar com nossos laterais, já separei aqui. Ó, nas laterais, galera, temos os dois jogadores do Atlético Goianiense que dá para valorizar. O Igor Cariús, ele valorizou 7.54 na última. O Natanael valorizou bem também, certo? Então o Igor Cariús aqui do Atlético Goianiense precisa de -2.5 para valorizar. Porém enfrenta o São Paulo e acredito que o São Paulo tire o SG do Atlético Goianiense. Por esse motivo eu não vou escalar nenhum jogador do Atlético Goianiense. Já o Léo do São Paulo, ele que... Opa, deixa eu separar aqui. Tirar os goleiros, separar só os laterais. Já o Léo do São Paulo, ele valorizou 5.47 na última rodada, foi muito bem, né? Conseguiu segurar o SG lá do São Paulo contra o Fluminense e fez alguns scouts também. Então o Léo vai ser a nossa primeira opção. Acredito no SG do São Paulo e o Léo precisa de -1.1 para começar a valorizar. Então ele negativando, ele já valoriza. E eu acredito no SG do São Paulo. Então o Léo vai ser o nosso primeiro lateral, certo? Nosso segundo lateral, ó, descendo aqui mais um pouquinho,
a tela. Luan Cândido do RB Bragantino também, 3,98, né? Ele valorizou na última, joga em casa contra o Bahia. Precisa de menos 0,3 para estar valorizando. O Igor Vinícius, galera, outra ótima opção também do São Paulo. Como eu disse, acredito no SG do São Paulo. O Igor Vinícius, que valorizou 3,70 na última, e ele precisa de menos 0,2 para estar valorizando. Então, como o nosso time é de valorização, acredito no SG do São Paulo, o Igor Vinícius vai ser o nosso segundo lateral. Temos outras boas opções aqui descendo também. Porém, por exemplo, o Kelvin ele precisa zerar. Se ele zerar, né, ele já está valorizando. Joga fora de casa contra o Juventude. Também acredito no SG do Atlético Paranaense. Então o Kelvin também pode ser uma ótima opção. Vamos agora para os zagueiros. Deixa eu já ajeitar aqui. Vamos lá, zagueiros. Zagueiros, Fabrício Bruno. Valorizou muito na última rodada, 8,32. Então, quem quiser apostar no Fabrício Bruno para valorizar é uma boa. Precisa de menos 2,3 para estar valorizando. É o único zagueiro desta rodada que, se negativar, valoriza, é o Fabrício Bruno. Aí já entramos com Miranda, certo? Miranda tem um jogo favorável, né, contra o Atlético Goianiense. É difícil, mas acredito no SG do São Paulo. Porém, o Miranda, eu separei aqui, ele precisa de um ponto para estar valorizando. Só não vamos colocar o Miranda porque é um jogador que está um pouco caro. Aí temos Nathan Silva do Atlético Goianiense também, outra boa opção. Se ele zerar, ele já valoriza, né? Então, se ele fizer qualquer scout positivo e não negativar, já começa a valorizar, mas tem um jogo difícil contra o São Paulo. A mesma coisa é o Éder. O Éder precisa de 0,3 para estar valorizando, joga dentro de casa contra o São Paulo. Temos o Léo Ortiz aí, que precisa de 0,5 para estar valorizando, mas não vai estar no nosso time. Pedro Henrique, ele precisa de 1,1 para estar valorizando. Tem um jogo fora de casa contra o Juventude. Acredito no SG, mas ainda não vai estar no nosso time. Então, o nosso primeiro zagueiro, galera, vai ser Alain Periú. O Alain Periú, ele só valorizou 0,64. Porém, ele joga dentro de casa contra a Chapecoense e precisa de 1,1 para valorizar. Eu acredito no SG do Palmeiras, então por esse motivo ele vai estar no nosso time. E o nosso segundo zagueiro também, descendo mais um pouquinho, deixa eu procurar, vai ser Luan. Ah, André, mas o Luan negativou. O Luan negativou, porém, ele precisa de 1,7 para estar valorizando. Por que eu estou escalando um jogador que desvalorizou? O Luan, ele custa apenas 4 cartoletas, então quanto mais barato for o jogador e mais valorizado, melhor ainda. O Luan, ele negativou, porém ele é muito barato e ele precisa apenas de 1,7 para estar valorizando. Eu vou com o Luan no meu time, certo? Porque acredito no SG do Palmeiras e quem sabe ele faz alguns scouts positivos, né? Então, fechamos a nossa defesa. Vamos para o meio-campo. Deixa eu separar aqui agora meio-campista. Tirei zagueiro. Então, Tassiano é uma das melhores opções, mas está muito caro. Assim como o Lucas Evangelista, né? Também está muito caro. Então, a gente tem que escolher um desses dois para estar colocando no nosso time, senão não vai dar. O Tassiano, ele precisa de menos 2,7 para estar valorizando. Então, perfeito para estar colocando no time, assim como o Lucas Evangelista, que vai ser o nosso meia, certo? O Lucas Evangelista vem vivendo um ótimo momento também pelo Bragantino. Coloquei ele porque ele está um pouquinho mais barato do que o Tassiano. O Lucas Evangelista precisa de menos 1,8 para estar valorizando, então ele vai estar no nosso time. Jorginho também vai estar no nosso time. Jorginho, que é um meia bastante ofensivo do Ceará, finaliza muito, precisa de menos 1,3 para valorizar. Jorginho, que no jogo passado ele sofreu 6 faltas, ele fez 2 desarmes, uma finalização e um gol. Então, tá num momento muito bom pelo Ceará também. Ele junto com o Lima, na minha opção, são as melhores opções para o Ceará. Descendo mais um pouquinho, se você quiser apostar no Wesley, o Wesley precisa de menos 1,2 para valorizar. O Edenilson também, galera, é uma ótima opção para a rodada, porém, ele está um pouco caro, está custando 18 cartoletas, então por esse motivo ele não vai estar no nosso time. Mas Edenilson, se caso você quisesse, ele precisa de 1,4 para estar valorizando. Se não tivesse tão caro, estaria no nosso time, certo? O Lindoso também é uma ótima opção. Mas o nosso terceiro meio-campista vai ser Ederson, do Fortaleza. O Ederson do Fortaleza precisa de apenas 0,5 para valorizar. Joga dentro de casa contra o Internacional. O Ederson que fez 6 desarmes na partida, 2 finalizações para fora, né? Então o Ederson é um volante que chega muito ao ataque, contribui com desarmes, então vai estar no nosso time. Fechamos o nosso meio-campo, agora vamos para o ataque. Deixa eu separar aqui agora atacantes. Tirei meia, coloquei atacantes.
No ataque, o Elinho já vai estar no nosso time logo de cara. Tá um pouco caro, mas a gente vai apostar nele. Ele precisa de menos 2,3 para valorizar. Né? Joga contra o Bahia dentro de casa. O Bragantino vive um ótimo momento. O Rick seria uma boa opção diante do Santos, mas não sabemos quem que o Gordiola vai estar levando a campo, né? Se o Ceará vai com os reservas ou não. Se for com os reservas, Rick se torna uma boa opção, mas pode ser que coloque alguns titulares, né? Temos também Matheus Peixoto do Juventude, Kleber do Ceará, são duas ótimas opções. Matheus Peixoto precisa de menos 1,6 para estar valorizando. O Kleber precisa de menos 0,5 para estar valorizando, então o Kleber é uma ótima opção. Mas o nosso segundo atacante vai ser Caio Paulista, do Fluminense, precisa de menos 1,4 para valorizar, né? E joga dentro de casa contra o Cuiabá, então ele tem tudo para mitar. E o nosso terceiro atacante, Hulk. Hulk que joga fora de casa, certo? Contra o Sport, mas Hulk precisa de apenas 1,6 para estar valorizando. Então acredito que o Hulk vai fazer muito mais do que isso. Né? O Sport, que apesar de ter ido buscar um empate contra o Internacional, mas vejo ele muito fragilizado. Então o Atlético Mineiro, que é um time bastante ofensivo, tem tudo para o Hulk mitar. E o nosso treinador vai ser, vou mostrar aqui para vocês. Vamos descer mais um pouquinho, vai ser Lisca. Lisca joga em casa diante do Corinthians, né? O time do América Mineiro vem muito bem, diferente do time do Corinthians, e o Lisca precisa de 1,1 para estar valorizando. Então, se o América, por sinal, conseguir um SG, o time do América vai pontuar bem, logo o Lisca também vai, ele precisa de 1,1 para estar valorizando. Então, esse foi o nosso time, galera, para estar valorizando. Nosso capitão vai ser aqui o Hulk, mas como eu falei, pontuação pouco importa, certo? O que vale mais aqui é ganhar cartoleta. Então a gente montou um time nesse intuito, né? Vamos tentar fazer um patrimônio aí bastante grande, né? Expliquei o motivo para vocês, lembrando que durante a semana a gente vai soltar mais vídeos aí com o time principal, time para tiro curto, e vamos ter as nossas lives também, beleza? Então formamos o nosso time, é isso e até a próxima, valeu, fui!